Então, a gente vai começar agora o nosso bate-papo sobre como se tornar vegetariano com segurança e um pouquinho, né, desse universo dos vegetarianos, veganos, enfim. E a Pan, ela é super fera, assim, ela vai explicar tudo pra gente sobre esse universo. Ela é nutricionista e também pós-graduanda em comunicação vegetariana. E você se forma agora, termina após agora, em agosto, né? É isso. E, Tá gente, ela quase. é super fera e tá com um projeto também muito legal chamado TNT. E esse Hum, projeto, ele é 100% online, gratuito, onde eles são 4 profissionais e eles dão dicas de tudo, né? Dão dicas de sim, alimentação, de exercícios. É um grupo no Telegram que tá super bacana. Eu entrei lá, tô acompanhando. Tá é muito, bem muito legal. legal. Parabéns pelo trabalho, Pan. Obrigada. É um grupo no Telegram, quem quiser entrar também ainda tá aberto, pode ir entrando. E é bem legal porque a gente vai tirando as dúvidas com embasamento científico. Então, aquelas falácias, aqueles mitos que as pessoas escutam tanto, a gente tá tirando todas as dúvidas. Tá bem legal. Não, tá O muito pessoal tá legal. interagindo bastante, Tá muito, né? tá bem legal. E também a nossa personal, ela tá tirando dúvidas de exercício também. Então, tem até gente que fez o desafio na segunda-feira, que tem, a gente tá fazendo desafios também. Então, tanto da Uhum. parte nutricional quanto da parte de exercício. E aí, na segunda-feira eu fiz, fiquei com tudo doendo, Toda dolorida. aquela dor boa, sabe? Mas foi bem legal. E aí ela fez um post explicando por que que acontece essa dor e o que fazer ou não, sabe? Só Que deixar passar a legal. dor. É bem legal. Uhum. Eu tô Não, o compartilhando tudo. grupo. Quem quiser vir, Isso, é bem gente, o grupo legal. tá muito legal. Sigam a Pan. E eu sou jornalista e sou professora de yoga também. Me formei na Índia ano passado. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho desse universo. E pô, conta pra gente como que você teve contato com esse universo vegetariano. Você é vegetariana, você é vegana? Conta um pouquinho da sua história. Tá, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Pamela Rodrigues. Eu sou nutricionista, como a Fernanda falou, e agora eu tô fazendo a pós-graduação em nutrição vegetariana. Em 2014, eu já tinha uma curiosidade pelo vegetarianismo. Então eu tinha aquele pezinho, mas nunca. Eu comia carne, comia ovos, leite, tudo era onívora que se fala, né? Tem gente que fala que é carnista, mas não é carnista, é onívoro, é o termo correto, né? Para deixar aqui claro. Então eu era onívora, comia de tudo, e eu comecei a me interessar por dó dos animais, alguma coisa assim. Eu ficava, por que que a gente tem o cachorrinho e come a vaquinha, né? É bem complicado. Eu comecei a ficar com essa empatia e aí eu acabei conhecendo meu marido, né, em 2014, e ele veio trazer um pouquinho disso para mim, que ele não comia também. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais, tentar conhecer, e eu sempre pensei muito em saúde. Eu ainda não tinha feito nutrição, mas eu pensava muito em saúde. E eu comecei a procurar, pesquisar bastante, conhecer. E eu entrei para a faculdade em 2015 de nutrição, e eu comecei a conhecer algumas coisas e pensei, eu tenho que saber o que eu tô comendo, sabe? Eu quero saber o que eu vou dar para minha filha um dia. Eu nem pensava em ter filho nessa época, né? Mas eu pensava, um dia eu quero ter e eu quero saber cuidar bem, sabe? Então aí eu fui fazer nutrição e me formei também em 2018. Em 2019 eu comecei a pós e agora eu tô quase para acabar. Então o veganismo mesmo apareceu na minha vida, acho que foi na metade de 2015. Então quase um ano depois, assim, alguns meses depois de virar vegetariana mesmo. E a sua família toda é vegetariana, é vegana? Não, não. No começo era só eu, aí agora o meu marido, ele sempre foi, né? Não comia carne, essas coisas. Ele comia leite, derivados, mas era em pouca quantidade também. E aí quando a gente virou vegano foi junto. Então foi bem legal isso. A minha família, assim, ninguém era vegetariano, vegano, nada, mas eles começaram a se interessar. Depois que eu virei, eles começaram a simpatizar, experimentar as receitas que eu fazia, então foi bem legal. E aí, a minha irmã, ela também fez yoga, e ela veio por essa parte espiritual e foi tentando me perguntar, como é que eu faço, sabe? Que Buscando um pouco legal. de conhecimento mais. E hoje em dia ela tá com um pezinho no veganismo, tá vindo. Sei. E Eu acho mas a bem sua legal. filha é vegetariana, né? É É vegana. vegano. Quantos anos ela tem, Pam? Ela vai fazer 2 agora em agosto. 2 anos. Então, gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre crianças veganas também, que é um assunto que gera muita dúvida. Muito legal a sua trajetória. Eu sou ovo-lacto, né?
eu já fui vegetariana, meu contato com a minha avó é praticamente vegetariana, mas em 2014, quando eu me mudei para a Índia, eu tive contato pela primeira vez, que lá é muito fácil ser vegetariana, né? Então, para onde tem muita opção e quase todo mundo é vegetariano. Inclusive na cidade onde eu fiz meu curso de yoga, em Rishikesh, é ilegal vendas de carne. Então é uma cidade considerada sagrada e qualquer tipo de carne é ilegal. E nesse momento que eu tava lá, em 2014, eu ainda comia carne. E aí eu vi um frango sendo abatido. E eu fiquei com muita dó. Eu nunca tinha visto, né, um franguinho assim, coitado. E aí, quando eu vi o frango, eu fiquei com muita dó. E aí eu decidi que eu não iria comer mais carne naquele momento. E fiquei vegetariana em todo o período que eu morei lá, quase 2 anos. Mas depois eu me mudei para Argentina. E eu não estava muito segura ainda sobre o vegetarianismo, né? Está correto falar vegetarianismo? Me corrija se eu estiver errado. E aí, não tinha muita certeza sobre isso. E quando eu me mudei para Argentina, no primeiro final de semana que eu fui lá, uma amiga minha fez um churrasco para mim de boas-vindas. Ela não sabia, né, que eu não estava comendo carne. E eu fiquei com muita vergonha. E aí a família dela, né, tinha feito toda uma preparação. E aí eu falei assim, ai, eu comi, mas assim, com dor no coração, mas eu comi. Porque eu fiquei com muita vergonha, assim. Eu não tava ainda, né, não tinha isso muito claro, que eu não queria comer mais carne. E aí eu acabei comendo, e aí eu voltei a comer, mas há uns 3 anos eu sou ovo-lacto. E tô caminhando pro vegetariano, depois vegana. Um passo de cada vez. Isso. E conta pra gente, Pan. Então, a partir disso, né? Tem várias classificações de vegetarianos, né? Tem ovo-lacto, tem vegetariano, vegano, lacto. Quais são essas definições? Sim. Antes disso, eu quero até contar um negócio que você falou sobre o frango. Eu também me peguei nessa situação, mas não assim do frango vivo, mas aquele frango que você compra no mercado mesmo. E Sei. antigamente eu preparava de tudo. E quando eu ainda comia, eu fui preparar uma vez e eu comecei a chorar, sabe? Eu chorei. Eu falei, eu não vou conseguir, sabe? E foi um dos passos para eu me tornar vegetariana Não. foi esse também. Mas você chegou a matar o frango, não? Não, era Ele já aquele veio que já compra. prontinho. Aí eu só ia preparar, que ele tava cru, né? E aí aquilo me tocou muito, então Eu acho que o foi bem processo de difícil. ver é muito difícil, né? Esses dias eu Sim. fui no mercado, eu vi um porquinho, aqueles babies, no freezer. Eu olhei, eu também tive a sensação, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, eu não vou olhar, que senão eu vou chorar. Só de falar, gente. Eu vou chorar, porque eu fiquei com muita dó do porquinho. Ele é tão bonitinho. E quando a gente passa no mercado, tem aqueles peixes com olhão, sabe? Ai, meu Deus, Dá que um... horror. Mas Mas vamos lá. vamos lá. Então, quais são os tipos, né, de vegetarianos? Ou se há tipos, quais são? Tá. Primeiro, a definição de vegetariano é aquela pessoa que não come carne. Então, existem vários tipos, que são o ovo-lacto, que ele come o ovo, toma leite e derivados. Existe o lacto vegetariano, que ele só toma leite e derivados, não chega a comer ovo. O ovo vegetariano, que ele come o ovo, mas não toma os derivados, o leite. E também existe o vegetariano estrito, não é restrito, não tem uma restrição, é estrito que se fala, chega a ser aquela pessoa que não come nada derivado de animal. E aí também tem uma classificação que é o vegano, que aí já entra não só da alimentação, mas chega a ser uma filosofia de vida, que não usa coisas de limpeza, coisas de talvez utensílios, alguma coisa que tenha exploração animal. Então, Mas eu não entendi a diferença entre do estrito pro vegano. o estrito é só de alimentação. Ah, Então é tá. só de derivados, tudo que tiver da alimentação ele não come de animal, derivados de Perfeito. animal. E o vegano já entra para a parte de exploração, de trabalho mesmo. Aí ele exclui tudo isso. E De também tudo. aos poucos, gente, não precisa. Estão falando Tem aqui, um a Ju, comentário do também, mel. né? Isso, é verdade. Que às vezes também as Mel, pessoas acham gelatina, estranho. né? Chiclete. Sim, a goma, Todos, é verdade. todos derivados, né? Derivados, De animal. E, Pan, a partir disso, eu tô olhando aqui do lado que temos um roteirinho de perguntas. Mas sim. vamos lá. E quais os motivos, né, que levam uma pessoa a se tornar vegetariana ou vegana? Que nem no seu caso,
foi um processo e também quando você viu um animal? No meu caso também foi porque eu vi um animal e também por causa da meditação, né? Que mais para frente a gente fala disso. Mas o que leva? Quais são os motivos, né, que levam uma pessoa a se tornar vegetariano ou vegano? Então, tem essa parte da empatia, pode ser um dos motivos que leva a Uhum, pessoa a ir parando aos poucos, ou só diminuir também, já dá uma diferença enorme. Tem a questão de saúde também, então é uma recomendação até médica em alguns casos. Quando a pessoa está com muita hipertensão, diabetes, alguma patologia, diminuir carne vermelha, então a pessoa vai diminuindo, vai adaptando o paladar a outros uhum, sabores, outras coisas, e vai criando gosto mesmo. Também certo. tem a parte do meio ambiente. Então, também, quando a pessoa vai entrando nesse universo, vai pesquisando mais, ela vai conhecendo o tanto de água que gasta para a produção. Então, ela vai Eu vi vendo um a produção de dado gases. que eu fiquei chocada aqui. Para 1 quilo de carne são 15 mil litros de água gastos. E para um hambúrguer são 3 mil, alguma coisa assim. 3 mil, 2.400 litros de água para a produção de apenas um hambúrguer. Então tem um impacto tremendo, né? É muita coisa. Então, essa parte do meio ambiente mexe muito com a gente, ainda mais agora, né? Na quarentena, a gente vendo todo mundo ficando em casa, Pois vendo é. o impacto que tá dando também. E tem até um documentário que eu assisti que trouxe um dado que o risco de pessoas que consomem carne de câncer é de 19%. Então, 19% das pessoas que É. consomem carne têm a probabilidade de ter câncer no futuro. Então, os dados são muito alarmantes, né? Eu estava até dando uma revisada também, e realmente a dieta vegetariana tem essa proteção, vamos dizer assim, que realmente tem o dado de diminuir o risco de desenvolvimento. É bem bacana. Até Entendi. na questão de tratamento também. É legal E, porque diminui os fatores inflamatórios, é bem legal. e aí, nesse caso, o que um vegetariano deve comer? Então, essa pergunta é bem interessante, porque pode comer tudo o que quiser, sabe? Essa é a minha resposta. Porque se você entra no vegetarianismo por uma pressão de alguém, ou até por influência de alguém, e você não tá certo daquilo, com certeza você vai tender à desistência. Entendeu? Então, é a primeira pergunta até que eu faço para os pacientes, o porquê que você é vegetariano, ou por que você se interessou por isso, sabe? Para entender e trazer até a consciência para a pessoa do porquê que ela está querendo isso, sabe? Para isso estar tá reforçado dentro dela. Então, é comer basicamente tudo o que ela quiser. Eu coloco, claro, as classificações, o que ela realmente quer conhecer. Eu nunca coloco impondo alguma coisa, sabe, para a pessoa. Que nem a gente conversou, eu e a Fernanda, sobre documentários. E para mim é uma coisa até difícil o documentário, porque eu não gosto muito de ver a questão de matança, essas coisas, para mim é muito pesado. Então, eu não sou a pessoa que vai recomendar várias coisas assim para a pessoa assistir, porque eu acho muito pesado. Para cada um é de um jeito, né? Tem gente que Sim. gosta de conhecer, então eu prefiro perguntar: você gosta, você quer assistir? Aí eu dou as recomendações, sabe? Então, basicamente, eu até separei aqui, deixa eu pôr aqui, aqui, ó. Tem um guia alimentar, é muito legal, quem quiser ver também, lá no site da SBB, que fala o que o vegetariano deve comer. Então, aqui tem grupos de cereais, que é arroz, trigo, milho, as leguminosas, que são os feijões, grão de bico, ervilha, tem várias coisas, e a soja, o tofu, que são os derivados, as oleaginosas, que são as castanhas, os amiláceos, que chega a ser a batata, o inhame, os legumes em geral, chuchu, cenoura, abobrinha, verduras, que chega a ser as folhas, que é a couve, tem algas também que são interessantes, Uhum. brócolis, as frutas também em geral, e os óleos de gordura boa, que a gente fala que é o azeite de oliva, o óleo de linhaça também é bem interessante, pela questão do ômega 3. Uhum. Eu até, nessa parte, assim, de o que o vegetariano deve comer, muita gente fica confuso o que colocar no prato, sabe? Sim. E eu coloquei até um post, nos meus destaques, tem como montar um prato vegetariano. Então, vegetariano, vegano. Aí eu coloquei, é um videozinho bem legal, bem explicativo, e mostra como fazer o prato. Tá lá a divisão, assim, então fica Que 50% legal. legumes e verduras, aí pode ser refogado, cru mesmo, deixar bem variado. Aí fica 25% a parte de proteína, onde seria uma carne e um feijão, a gente põe mais feijão,
talvez um bolinho de lentilha, um hambúrguer, alguma coisa, dá para inovar bastante. Tem várias dicas assim. E a outra parte seria a batatas, os arroz, a fonte de carboidrato mesmo. Perfeito. Aí Até quem o quiser Vitor conseguir pergunta também. aqui, ele fala, é verdade que os vegetarianos precisam necessariamente diversificar mais a alimentação que um onívoro? Na verdade, todo mundo deveria diversificar, né? Seria bem legal. Até porque se for pensar num prato que não seja vegetariano, a gente sempre pensa num arroz, feijão, batata frita e um bife. Então, para tirar um pouco daquela coisa monótona, que nem eu virei vegetariana, em casa não tinha ninguém vegetariano. Então as pessoas olhavam para o meu prato e falavam, nossa, e fica se interessando, e quer comer junto. Foi até Uhum. uma queixa de uma amiga minha que ela falou assim, ah, eu cozinho a coisa vegetariana em casa e as pessoas querem comer tudo, sabe? E acaba Uhum. logo. Então, uma dica que eu dou até nessa hora é fazer uma quantidade a mais, até para chamar a pessoa, ou você fazer e levar para a pessoa e falar, olha o que eu fiz, experimenta, sabe? Para criar um vínculo e puxar a pessoa para conhecer mesmo novos sabores. Eu Não precisa concordo. necessariamente falar assim, ah, é vegetariano, é vegano. Não, só apresenta, Eu sabe? compartilho, porque É aqui em bem casa legal. o meu pai, ele não, ele é carnívoro, né? Que ele come carne. E aí, quando eu faço as coisas vegetarianas nesse período de quarentena, e ele fala, nossa, que incrível, eu não esperava, eu não Sim, imaginava que poderia, né? Ou até mesmo comer um prato sem ter a carne, porque às vezes é uma necessidade, né? sim, E até uma coisa interessante, tipo, em relação a isso, é a ligação emocional, né? Porque eu vejo que tem muita gente também com dificuldade também de fazer essa transição da carne para o vegetariano, porque tem essa ligação mesmo emocional com a carne. Então, os churrascos de sim. família, os jantares com os amigos, vai num japonês, aí come um peixe cru. Então, não é só a carne por si só, mas também tem todo um histórico social e Sim. emocional, uma relação afetiva, né? Os almoços de domingo com a macarronada bolonhesa, as Uhum. ceias de Natal. E aí, nesse caso, como que seria essa transição? As pessoas têm que levar a sua marmitinha, apresentar? Como que funciona isso? Então, essa parte social é uma coisa muito importante. Tanto que quando eu virei vegetariana, para mim foi muito difícil, porque é como você falou, todas as festanças, as coisas, tá associado ao churrasco, os amigos, a família se reúne, aquela, o peru em cima da mesa, tem toda aquela coisa. Então, eu acabei me excluindo um pouco, e eu acabei sentindo um impacto que não é legal, então eu não recomendo essa exclusão social. Então, o que eu falo é levar o seu prato. Tanto que quando eu comecei a fazer isso foi legal, as pessoas começaram a gostar. Eu levei até pro meu vô, pro nosso vô, né? A gente Sim, é prima, pra quem não sabe. Eu gente, levei somos pro, primos. eu levei pro vô Zé, eu levei pão de queijo vegano, de batata. E ele adorou. Ele falou, Oh, nossa, que gostoso. Aí ele fica brincando, né? Ah, não tem carne mesmo? Não tem carne, fica brincando. Mas é bem gostoso, sabe? Então e a dica que eu até dou é fazer uma coisa e levar. Isso é é muito legal. até uma oportunidade das pessoas, né? Também entenderem, conhecerem coisas novas, né? Sim. Mas para É mim eu verdade, tive porque às vezes a pessoa critica ou fala, ai, comida vegana é ruim, porque não conhece, realmente, sim. sabe? Então, quando experimenta e fala, nossa, que gostoso, isso é muito legal. Eu senti muito, eu acho que um dos motivos que eu não virei na vegana ou 100% vegetariana é pela questão social. Porque ano Uhum. passado, por exemplo, eu viajei muito e eu viajei durante 9 meses, né? Durante o ano. E dentro desse período, eu morei na França, lá é super, né? Não tem, é muito queijo, muita questão Uhum. de carne eu não comi, mas então, a questão social, principalmente em contextos de viagem, é bastante complicado, porque você não tem uma cozinha sua para você preparar o seu É. próprio alimento, e às vezes você está na casa de alguém, dormindo, né, de couchsurfing, e aí como você vai falar, não como isso? Então, eu achei um meio termo que eu encontrei Sim. foi leite, né, derivado de leite, porque leite eu não tomo desde os 5 anos de idade, mas foi leite e derivados de leite e ovo, porque dá para dar uma equilibrada. E aí, nesse caso, pô, quais nutrientes a gente deve prestar atenção ou se precisa de suplementação, né? Por exemplo, vitamina B12 encontrada na carne e o ferro M, é isso? Como que funciona isso em questão de nutrientes e suplementação? Certo. Então, a dieta vegetariana, quando balanceada, certinho,
pode suprir a necessidade. A única coisa que eu peço para prestar atenção é a B12, que realmente só existe em origem animal. Então, é carne, leite, ovos, os derivados. Então, os nutrientes para prestar atenção. A B12, a gente, na verdade, cria um estoque no nosso corpo. A gente tem um estoque de B12, se a gente já comia antes. Então, quando você para de comer, você ainda vai ter um tempo um estoque. Só que esse estoque, ele diminui com o decorrer do tempo. Então, eu peço para as pessoas, quando quiser virar vegetariano, já ir atrás de um nutricionista, de um médico, que vá fazer os exames e acompanhar. Até porque a B12, ela é muito importante para a questão neurológica. Então, a pessoa começa a sentir cansaço, ela sente raciocínio, começa a ficar muito ruim. Então, é uma coisa bem... Sente irritabilidade, é bem complicado. E é isso, só Em a casos carne mais animal, graves, só a carne essa animal carne. fornece. Isso. Ou suplementos veganos também. Que Ah, também tá. tem cápsulas, que é bem prático e tal. Mas eu peço para não tomarem sem prescrição, porque tudo tem que tomar cuidado, tudo tem que ter acompanhamento. Gente, eu Então, nunca tomei. pode. Será que eu tô com deficiência louca? Não, mas você come leite, né? Toma leite, ovos. Derivados de leite e ovos. Tem B12 também, então tá tranquilo. Tanto que assim, a B12, a deficiência de B12 é como a Ju tá falando aqui agora. Também tem muito onívoro que come carne que tem a deficiência de B12. Então é uma coisa que não Ah. acontece só em vegetarianos. É bem Tenho importante uma todos. dúvida até. Quem come carne, a gente pode falar também carnívoro, ou não é adequado para humanos? Então, carnívoro, a gente pensa em leão, aquele bicho que come só a carne mesmo, sabe? Ah, tá. Mas o termo que a gente usa é onívoro. Tá. Então, que come todas essas classes. As- Tem tem B12 em outra- ovo, derivados de... Tem sim, a B12 também tem. E a quantidade recomendada teria que ver na alimentação em geral, durante o dia. Que depende ah, de cada pessoa, da necessidade. E até varia essa necessidade dependendo da faixa etária, da fase da vida, lactante ou não. Então depende bastante. Eu vou e falar aí? um pouco dos nutrientes, então. Ah, isso. A proteína é uma coisa muito falada em vegetarianismo. Então, a proteína é uma coisa que não é tão difícil de se bater. Não é tão complicado assim. Tanto que no prato vegetariano, onde a gente coloca ali a carne e o feijão, a gente tirando a carne, a gente aumenta essa parte do feijão. Não necessariamente, nossa, eu não aguento comer tanto feijão, mas faz um hambúrguer vegetariano, de lentilha, ervilha, de alguma coisa diferente. Existe até um omelete vegano, que é feito com grão de bico, que é bem gostoso. Também eu fiz em casa, todo mundo adorou. Ai, que É bem delícia. gostoso. Eu vou postar até a receita dele depois, Posta. aqui no Instagram também. É bem legal. Então, a proteína dá para conseguir nos feijões, um grão de bico, ervilha, lentilha, na soja e nos derivados, que seria o tofu, o miso também, é feito da soja. E as preparações eu falo para variar bastante, até para não chegar a enjoar. Então, dá para fazer hambúrguer, dá para fazer um patê, que é o próprio hummus, dá para fazer almôndegas, dá pra fazer, quando fizer macarrão, dá pra fazer um molho com lentilha, que a gente fala que é lentilhesa. Tipo uma Então, o macarrão é bolonhesa de lentilhesa. lentilha. É, é bem legal e fica bem gostoso. Dá pra fazer cozido ou um caldo, dá pra fazer várias preparações. E eu falo também pra investir nos temperos, que é isso que dá sabor. Então, tem gente que fala, ai, dieta vegetariana é sem graça, mas vai tentar comer uma carne sem tempero, É sabe? verdade. Então, tudo é tempero, tudo depende da preparação. Aí também o ferro, também tem nos feijões, em todas essas leguminosas que eu falei. Também tem em vegetais verdes escuros. E eu também falo para deixar de molho essas leguminosas, feijões, grão de bico, ervilha, de 8 a 12 horas. Porque neles tem fitatos, que são antinutrientes, que quando você deixa de molho, eles saem na água mesmo. Você vê algumas bolinhas assim na água e tem que descartar essa água. Você lava bem e cozinha. Então, essa é uma dica até para os nutrientes serem melhor absorvidos pelo nosso corpo. Então, é E bem esse importante. fitato é o que produz gases, não é? Isso também. Tem muita gente que tem aquele desconforto, e eu tive até pacientes que falaram que tiveram muito desconforto, não conseguia comer feijão. E aí eu falei, põe de molho, deixa de um dia para o outro, e melhorou bastante. Ai, que Então, legal. Tem aqui duas perguntas. O Ale, ele fala, levedo de cerveja tem B12? essa é uma pergunta interessante.
Esse eu vou ter que dar uma pesquisada, Tê. Ju, se você tiver a resposta, pode falar aqui. A Ju tá aqui comigo, ela faz a pós. Ah, legal. Esse eu vou dar uma pesquisa. Vamos ver. A outra pergunta é: que Bom, cuidados são necessários para a absorção adequada de alimentos? Por exemplo, a tal vitamina C para absorver ferro e a não indicação do café após o almoço. isso a gente vai falar até mais lá para baixo, um pouquinho depois da live, que eu vou falar também da biodisponibilidade. Como, ó, a Ju falou que naturalmente Naturalmente não. não, só se for adicionado. Ok. Vou ver. Eu vou falar da biodisponibilidade depois, eu Tá. vou. Até a Quer já falar questão agora, do. Pan? Oi? Quer já falar agora? Pode ser também. Que a gente já tá falando da proteína, É. do ferro, pode ser. Esses, essas proteínas, os leguminosas, quando a gente fala numa dieta vegetariana, tem aquela questão do ferro M, não M, que você Uhum. falou. E nas carnes é o ferro M, nas leguminosas seria o ferro não M. Então, para ter uma melhor absorção no nosso corpo, a gente fala para colocar uma fonte de vitamina C logo após a refeição, um suco talvez junto, ou colocar um limão em cima da salada, que seria uma opção bem interessante também, que ajuda a absorver melhor esse ferro. E também evitar fonte de cálcio logo após a ingestão de ferro, para não atrapalhar essa absorção. Então tem muita propaganda que fala de danoninho depois da comida, isso não é muito legal. Já Ah. quebrando, não é muito interessante, porque o cálcio vai atrapalhar a absorção do ferro. E o café? Então, o café não chega a ter tanta influência assim. Tem alguns estudos que mostram que pode atrapalhar a absorção de cálcio, mas nada muito comprovado, muito fixo. Então, se puder Certo. evitar, tudo bem. Eu já tive paciente que falava, ai, mas eu gosto tanto de tomar um cafezinho depois do almoço. Você pode tomar, contanto que não seja uma quantidade tão grande e tão recorrente. Então, tudo em equilíbrio, né? A gente fala. Certo. Tem um comentário aqui do Ale, ele diz: ouvi dizer que leguminosas e cereais possuem aminoácidos complementares. É isso mesmo? Então, para quem não sabe, o aminoácido são pequenas moléculas que formam uma proteína. Então, no caso do arroz e feijão, vou tentar dar um exemplo simples. O que falta no feijão é o que tem no arroz. Por isso que a gente fala que casa tão bem essa combinação. Então, o aminoácido que falta no arroz tem no feijão. Então, o que falta em um tem no outro. Aquilo casa muito bem. Acho que foi essa a pergunta. Ale, dá um ok aí pelo comentário se esclareceu. Vamos lá Se para as precisar, a gente explica assim. nossas perguntinhas. Ipan, crianças, idosos, gestantes, como funciona essa ideia de ser vegetariano? Conta um pouco pra gente. É possível uma criança ser vegana, ser vegetariana? E uma dúvida que eu tenho também é que quando a Aurora cresceu, ela tá com 3 ou 2? Vai fazer dois Vai agora. fazer 2. E quando ela crescer, e aí ela vai pra escola, e aí as crianças vão levar os lanchinhos dela, e sei lá, talvez tenha um misto quente com presunto, algo assim, ela começa a experimentar e ela goste. Como é que é esse processo também de educação, né, de uma criança vegetariana? E quando ela crescer, se ela quiser comer, como que vai ser dentro de casa? Conta tudo pra gente. Então, essa é uma questão que muita gente me pergunta até. Ah, se ela quiser comer, se ela gostar. Eu falo que eu não sou radical, eu não vou proibir nada, até porque se você proíbe, é pior. Uma questão de um refrigerante, alguma coisa. Se você der uma quantidade pequena, quando a pessoa pede, ok, sabe? E eu quero, assim, eu e meu marido, a gente até discute sobre isso, como que a gente vai fazer. Tem a questão de apresentar para ela como que é feito as coisas, mas eu não quero traumatizar também, então eu vou tentar explicar de Uhum. uma forma mais simples, sabe? Tanto que, assim, no nível de criança, de entendimento dela também, sabe? Mas, assim, eu não vou proibir. Então, se ela quiser experimentar, ela vai poder experimentar, tá tranquilo. É tranquilo. E a relação de alimentação, né, para idosos, para gestantes e até mesmo para crianças, tem algum cuidado especial em relação a isso, em relação à alimentação? Como que funciona para essas diferentes faixas etárias? Tá. Faltou só alguns nutrientes aqui para cima, eu não sei se eu falo agora ou se Pode prefere que fale falar, fica depois. tranquilo.
pode, então eu vou complementar. Tem a B12 também, que eu falei de origem animal, que teria que acompanhar os níveis. O cálcio também é a parte muito importante. Ó, a Ju também tá dando um relato dela aqui. O filhinho dela tem 3 anos, não tiveram problemas, ai que bom. Ele tem. Vamos ler pro pessoal. Meu filho tem 3 anos, já foi pra escola e não tivemos problemas. Ele já entende o que é carne. Não disse que é um bicho morto, mas que não comemos porque são nossos amigos. Ele recusa tudo que parece carne. Então, É um jeito vocês acham legal. que já é uma consciência assim que a criança já vai crescendo com aquele sentimento, ela nem tem vontade? Eu acho que assim, tem muita criança até que não é de família vegetariana que não tem vontade, não gosta de carne. Uhum. Eu já vi até muita gente enfiando carne na criança e querendo que coma, querendo que coma. Então, realmente a gente vai até falar das crianças, não tem essa necessidade, sabe? Se tiver uma dieta equilibrada, não precisa. É uma coisa que eu já vi muito e achei muito triste de ficar forçando. Forçando, né? Sim. Então, como eu dizia, o cálcio é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque as pessoas pensam muito na proteína, muito na B12 e esquece do cálcio. Então, ele está presente principalmente em vegetais verdes escuros, no gergelim também, então é bem interessante colocar em cima da comida, ou bater num suco, numa Qual que é a vitamina. quantidade, por exemplo, de gergelim adequada pra Se eu gente não me colocar? engano, depende, acho que, da alimentação em geral, porque também são presentes nos feijões, então teria que colocar uma quantidade no dia. E Ah, depende da certo. faixa etária também. Que nem, ó, no caso de lactante, eu sou lactante, tô amamentando a minha pequena ainda, então a quantidade é um pouquinho maior. Então depende Ah, da tá. faixa etária. Aí esse gergelim também dá para comer aquela pasta, que é o tahine, Uhum. ou em receitas também. E tem tofu também, que é fortificado com cálcio. Então tem que ver na embalagem se é fortificado mesmo. Alguns não são, mas os que são, tipo, tem uma quantidade legal. E leite vegetal, também, quando a gente compra, tem que ver se realmente é fortificado, porque tem algumas opções que são mais naturais, que são só uma castanha batida, então ela não vai ser fortificado, não vai ter tanta coisa quanto um outro fortificado. E essa fortificação é só uma jogada de marketing ou é realmente fortificado? Eu sempre tive essa dúvida. Então, é realmente fortificado, só tem que tomar cuidado com a questão de açúcar. Então, tem alguns que são fortificados, mas tem aquela adição de açúcar. Então, sempre comparar as embalagens. Que eu falo até para os pacientes, quando for ler a embalagem, o primeiro ingrediente é o que tem mais no alimento. Então, isso é uma coisa bem interessante, que tem gente que não sabe ler o rótulo. Quando você vê ingredientes, se o primeiro for açúcar, então o açúcar é o que tem mais. Então, é Ah, tá. comparar Então é por duas ordem marcas, de decrescente. quantidade. Ah, Isso, decrescente. Tá. isso. Aí, geralmente, esses leites são fortificados com B12, com ferro, cálcio. Então, é bem bacana. É bem legal. E essa Aí, suplementação, por assim, exemplo, do leite vegetal de B12, por exemplo, tomando leite vegetal fortificado, substitui a B12 ou não necessariamente? Aí precisaria dos exames para ver. então, é sempre importante ter os exames para ver se está na faixa adequada. Se tiver uma deficiência, só o leite fortificado não vai suprir. Então, Ah, tá. deficiência de qualquer nutriente. Qualquer deficiência, se tiver deficiência de ferro, uma anemia, tem que suplementar. Então, seria o medicamento mesmo. Tá Nesse bom. caso, seria importante. Aqui. Me perguntaram da biodisponibilidade, eu anotei até Isso. algumas coisas. Na cenoura, perguntaram se seria melhor crua, cozida. Aí eu coloquei aqui, alternar a preparação, é sempre importante. Porque assim, quando você aquece, você perde um pouco da vitamina C. Mas quando você aquece a cenoura, nesse caso, fica mais disponível o beta-caroteno, que seria o precursor da vitamina A. Então, nesse caso, é interessante também. Então, alternar. Ah, certo. Isso é bem legal. Na questão do tomate, tem o licopeno, então ele fica mais disponível quando é aquecido. Então também, e quando ele é cru, também tem vitaminas que com o calor vai se degradar. Então é interessante sempre o equilíbrio. E, por exemplo, a laranja, que tem a vitamina C, a gente faz um suco ou come ela direto? Qual que é a diferença?
Então, quando você come, você tem mais fibras. Quando você bate, acaba tirando um pouco dessa fibra. A Certo. vitamina C, no caso da laranja, do limão, seria mais na questão de evitar aquecer para não perder essa vitamina C. E sempre Tá. tomar a coisa fresca ou cortar a fruta e comer na hora. É bem melhor. Isso ajuda a Fresco. preservar, né, o Isso. alimento, tá, Joia? E aí a gente Nas vê faixas as etárias, faixas né? etárias, exatamente. Então, como é Vamos se lá. tornar vegetariano, ou como é ser vegetariano em cada faixa etária? Então, a gente tem as crianças, os adultos, as gestantes e os idosos. Tá. Vamos começar pelas crianças, então. Eu queria só ressaltar que toda criança toma suplemento quando nasce. E isso é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente teve contato, assim. Então, quando a criança nasce, ela começa a tomar uma vitamina, no caso da Aurora, é o aditil. Então, ele tem vitamina A e D, que são vitaminas que precisa mesmo de uma quantidade e o organismo ainda não está maduro o suficiente para sintetizar aquilo de uma forma suficiente. Então, a criança começa a tomar a vitamina D e A. E aí, quando faz 6 meses, começa a tomar ferro. Então, chega até muita gente falar, mancha toda a roupa do bebê. Tem muita gente que tem bastante queixa com isso. E aí, no caso de vegetariano, a gente só pede para tomar cuidado com a B12, porque aí começa a ter alimentação. Quando a criança ainda é muito bebezinha, a B12 vai pelo leite materno, ou quando faz uso de fórmula, também tem a B12 fortificada. Então aí tá tranquilo. Mas quando começa a se alimentar mesmo, se for vegano, no caso, vegetariano estrito, não vai ter essa fonte pela alimentação. Então a gente toma cuidado, pede exame para avaliar. Se tiver, até é interessante pedir para a mãe da criança se os níveis de B12 dela estiverem bons para passar pela amamentação também para a criança. E aí a B12 a gente faz essa avaliação e começa a suplementar se for necessário. E Desde bebê, também então. isso. Seria, tipo, desde quando começar a alimentação, de 6 meses, já começar pelo menos uma dose mínima no dia. Seria interessante. Tá. O da Aurora também, no meu caso, assim, quando ela começou a tomar, eu pedi para pediatra, eu falei, olha, eu quero que ela tome B12, que eu sei que é importante, e tal. Ela falou assim, não, não precisa, não precisa. Aí eu falei, mas eu sou nutricionista, sabe? Eu não queria falar, mas eu falei, eu sou nutricionista, eu sei que é importante. Aí ela pegou e passou uma fórmula que tinha junto. Então dá para fazer esse complemento, tá bem Legal. interessante. E é bem importante, até porque eu falei que a B12 mexe com a parte neurológica, então é interessante ter esse acompanhamento. Mas dá para fazer tranquilo, sabe? Não é uma coisa que vai ser uma coisa de outro mundo, dá para colocar E junto com o ferro E que até já tá um mais fácil. questionamento que as pessoas fazem, é caro essa suplementação? Porque tem também um Não, mito de que os vegetarianos, os veganos, é a elite. Tem até um Instagram que chama, deixa eu pegar a questão, eu vou falar errado, né? É vegano periférico. E é um Instagram que eu sigo que é muito legal, que eles fazem não pratos também. super simples e do dia a dia e super nutritivos. Então tem esse mito também, né, de que ser vegano, ser vegetariano é caro, verduras, legumes estão caros, né, principalmente os orgânicos. E essa suplementação, ela é um preço acessível ou ela é uma suplementação cara? Então, é tranquilo. Não chega a ser. Dá para fazer também de forma manipulada por um médico Uhum. ainda. E também dá para comprar a fórmula pronta. Então, tem esses dois casos. Mas não é um preço de outro mundo. E eu até coloquei, eu anotei aqui se um mito é verdade que eu coloquei, né? Se ser vegetariano, vegano é caro. E na verdade, nessa questão, quando alguém me pergunta isso, eu falo, vai ser caro se você viver de industrializados. Porque a indústria viu que está crescendo o vegetariano vegano e está querendo colocar um preço. Quando a gente vai ver nos mercados, realmente não é uma coisa tão barata. Então, mas se você for ver frutas, legumes, dá para achar mais baratinho, sabe? Dá para achar talvez uma horta perto de casa que tenha um produtor. A gente até fala na nutrição, investir nessa produção familiar. Então, a gente comprar do produtor pequeno, sabe? É muito importante também. Isso tem Então, um impacto político, social, sim, né? Que é um ato não sim, só da alimentação pela alimentação, mas também toda uma cadeia que a gente ajuda e também não contribui para excessos, né? Por exemplo, hoje o sim. Brasil tem 1/3 do território nacional é de produção
é de agropecuária. Então, 10 mil bois são mortos por minuto. Então, comprando até desses produtores locais, a gente também contribui para uma ação mesmo, né? De não só da nossa alimentação, mas como para o meio ambiente como um todo. E aqui a gente tem duas perguntas. Não, uma pergunta do Vitor, ele diz: as fibras só saem quando coa o suco ou só bater e já tira? Então, bater diminui um pouco, e se você coar, vai tirar mais um pouco. Não necessariamente que o suco não vai ter nada de fibra, mas ele vai ter uma menor quantidade. Então, seria interessante. Uma coisa que eu falo assim, para alguns pacientes que não gostam de tomar o suco de polvo, talvez com aquela parte mais fibrosa mesmo. Então, peneirar, tirar uma colherzinha e misturar com o suco peneirado. Então, para ter um pouquinho menos, mas você vai se acostumando, sabe? A ter um pouquinho de fibra ali. É uma coisa interessante também, é uma dica para ajudar Legal. também. E aí a NutriJu fala: tem um Instagram também, logo eu, vegana pobre. Esse eu não conheço, eu já vou seguir. É legal. Essa troca aqui é bem É bacana. muito legal. E Pam, conta agora pra gente um pouco sobre gestantes e idosos. Como funciona? Certo. Então, gestantes, em modo geral, não só vegetariana, tem que ter um nível bom de B12 e ácido fólico, que são duas coisas super importantes na formação de DNA. Então, essa fase que tá aquela superprodução de células, e ela tem que formar um novo corpo dentro dela. Tanto que quando eu passei, gente, é uma experiência de outro mundo. É muito diferente de tudo, sabe? Então, nessa fase, tem que ter B12 e ácido fólico em uma quantidade legal. Tanto que o ácido fólico a gente fala que tem que tomar pelo menos 3 meses antes, ou quando descobrir, já começar a tomar o ácido fólico também, e para o desenvolvimento mesmo. O ômega 3 também é uma coisa bem interessante para o desenvolvimento neurológico do bebê. Então, também tem que ter o ômega 3 suplementando. O ômega 3 geralmente é de fonte de peixes, de algas. E no caso do vegetariano também tem cápsula. Tanto que eu tomei uma cápsula, é um suplemento, é bem tranquilo. Deixa eu ver. E eu coloquei aqui também de gestantes para tomar água, que é muito importante para a questão de líquido amniótico e para a questão de amamentação também. Que eu já tive até amiga que teve diminuição de líquido amniótico, e é uma coisa que pode dar complicações, então é bem importante. É uma coisa tão simples, mas a gente tem que reforçar, sabe? E lembrando, gente, que qualquer suplementação, sempre com acompanhamento. A Pan é nutricionista, então ela está indicando, mas ela está indicando em linhas gerais, né? É sempre importante para cada caso, é um caso, cada caso é uma suplementação, então sempre com acompanhamento, né, Pan? Isso, acompanhando os exames é bem importante. O ferro também é importante para a gestante. Então, no terceiro trimestre é onde o bebê vai fazer o seu estoque de ferro. Então, ele vai sugar bastante ferro da mãe. Então, a mãe tem que estar com ferro em toda a gestação, tem que estar com um nível bem bacana também. E independente da dieta dela. Então, isso é bem importante. Tem a questão dos idosos, que a gente tinha falado também. Então, o idoso, ele naturalmente, ele acaba ficando um pouco mais em casa, não sai tanto. Então, ele tem menos exposição solar. E isso, a vitamina D, quando a gente se expõe ao sol, ela fica na forma ativa e absorve melhor o cálcio. Então, é por isso que é bem recorrente a gente ver osteoporose, osteopenia, problemas ósseos mesmo. Então, e o caso da osteoporose, né? Porque muita gente, a minha avó, por exemplo, ela tem início de osteoporose. Como funciona a suplementação para nesses casos? Então, seria ou com médico ou nutricionista e também suplemento, depende de cada caso. Isso, suplemento médico mesmo. E por um período, aí depois reavaliar como que estão os níveis. E é sempre importante o acompanhamento, porque qualquer suplemento, se você pôr em uma quantidade grande, tem alguns que podem dar toxicidade. Então, tem que tomar cuidado. E se tem alguma deficiência, por exemplo, alguma pessoa está com uma anemia, ela consegue curar a anemia com alimentação? Ou precisa? Não consegue? Não, a alimentação não é suficiente. Então, qualquer tipo de anemia tem que ter um acompanhamento. Tanto que foi um caso até de família, assim, a minha mãe, ela teve anemia de ferro, pela questão de a menstruação ficou mais intensa na fase de menopausa.
Então, é aquela coisa do fluxo ficar totalmente desregulado, vem muito, vem pouco. Então, ela acabou ficando com anemia. E ela veio me perguntar, ela falou, que alimentos que eu posso comer? Eu falei, não, você vai ter que passar no médico certinho. E ela fez, realmente estava com anemia e começou o suplemento. Então, é bem Ah, importante então a passar o gente, começo. qualquer deficiência de vitaminas, sempre no médico, só com alimentação, então não resolve, né, Pam? E aí a gente já falou E o então das nutricionista, crianças. Oi, desculpa, pode o falar. o nutricionista também está apto a passar suplementos também, nesses Legal. casos de anemia. É interessante. E aí, então a gente falou sobre crianças, gestantes, idosos Nos e. idosos, Hum, eu só queria adicionar uma coisa. A gente falou da vitamina D e do cálcio, e também isso. tem a questão do ferro e da B12. Porque quando a pessoa vai chegando nessa fase de idoso mesmo, ela vai comendo menos carne, porque a questão talvez do preparo ou da questão dos dentes mesmo, que fica um pouquinho mais difícil de mastigar tanto Sim, aquela carne. Então vai comendo menos carne, só que não faz a substituição adequada. Então tomar cuidado adequada. com B12, B12 e ferro. Teria Tá. que tomar cuidado. Isso independente de ser vegetariano ou não, porque em vários casos eu vi até na faculdade, antes de entrar para esse mundo do vegetarianismo, eu vi também que tem vários idosos que não conseguem comer a carne, mas acaba ficando com E se uma deficiência. pessoa, ao longo da vida, ela se alimenta bem, tem uma alimentação bacana, a probabilidade dela ter essas deficiências é menor? Então, depende. Depende de várias coisas, porque não depende só da alimentação. Depende se ela tem uma boa absorção, se consegue sintetizar tudo bem dentro do organismo mesmo. Então, se ela comer bem, mas tiver uma microbiota que não tá legal, microbiota intestinal, que é onde a gente absorve os nutrientes, lá no intestino. Então, se ali não tiver legal para absorver, a gente também não vai ter absorção, então não adianta comer bem e não ter essa absorção legal. Então, por isso que é importante essa combinação que você falou do prato, né? Das porcentagens, porque um vai complementando o outro, né? Isso. E quais as mudanças que acontecem na saúde, né, de modo geral? De pessoas que estão nessa transição ou que se tornaram vegetarianos ou que têm o desejo? Quais são os benefícios? Então, eu reuni até vários artigos científicos, né? Desculpa, gente, eu tenho muita vergonha de câmera. Por isso que Mas eu tá engasgo aqui às mara, vezes. tá ótima, gente. A Globo vai contratar daqui a pouco. É um monte de vergonha aqui. Então, eu coloquei vários artigos científicos, até reuni. Quem quiser ter o acesso, pode me chamar depois que eu mando. Então, tem várias coisas que falam as principais causas de morte hoje em dia. Então, é uma dieta não saudável, inatividade física. Então, não adianta só, eu tenho uma alimentação ótima, mas totalmente sedentário. Também a atividade física é muito importante essa relação. Então, a primeira, a alimentação, segunda, atividade física, a terceira causa de morte seria de tabaco e fumo, e a quarta seria o consumo de álcool. Então, esses quatro fatores, prestar bastante atenção. Então, numa dieta vegetariana, a gente fala que tem menor risco de diabetes, hipertensão. Então, eu anotei várias coisas aqui também. Ó. Melhora a obesidade e as doenças que estão relacionadas com a obesidade. Em cima desse tópico obesidade, desculpa só te cortar, entrando no mito e na verdade, né? Tem muita gente que fala, porque você é vegetariano, você vai emagrecer consequentemente. É mito ou verdade? Existe vegetariano sobrepeso, obeso, ou não? Todos os vegetarianos são magros? Mito ou verdade? Então, se você viver de uma alimentação toda industrializada, fritura, a batata frita é uma coisa vegana e é uma coisa maléfica, né? Que é fritura, é uma, Sim. é uma gordura ali. Então, tudo depende do que a pessoa vai comer. Então, não adianta só falar, ela vai ser magra porque é vegana. Não, mas talvez, tem gente já comentando, queria que fosse verdade. E o Vitor Mas comentou. Isso a Globo não mostra, é verdade. A Globo não faria essa. Não é interessante para a indústria. Então, uma coisa interessante que tem na alimentação vegetariana é mais fibras. Então, quando a pessoa começa a comer mais variedades, legumes, verduras, ela come mais fibras, se sente mais saciada e talvez até melhore quadros de compulsão alimentar. A pessoa consegue ter uma melhor saciedade mesmo durante o dia. Isso é bem legal.
E a vontade de comer doces na quarentena? Resolve sendo vegetariana ou continua? Então, tem muita gente perguntando sobre isso também. Eu vou até fazer um post sobre isso, de compulsão pelos doces. E é uma coisa interessante, porque assim, na nutrição a gente fala, a coisa por doce é porque o leite materno, ele já é levemente adocicado. Então a gente tem um fator emocional que vai buscar aquilo. E também a pessoa fala, ah, mas eu não fui amamentado. Mas o líquido amniótico também é influenciado pela alimentação da mãe. Então, tudo que a mãe comer vai ter um levemente adocicado ali para o bebê também. Então, ele já está acostumado com isso. Gente, choquei com essa informação, não sabia. Tem um lado emocional materno mesmo, Tem. de nutrição Então, a gente vai materna, em que busca disso. interessante. E também tem a questão do açúcar. E quando eu falo açúcar, não é só o açúcar refinado. Chega a ser massas, pães, essas coisas, essa farinha. Então, quando a gente consome esse açúcar, a gente libera um neurotransmissor, que é chamado serotonina. E é tipo um hormônio da felicidade. Então, quando a gente come, a gente se sente bem. A gente fala, nossa, que chocolate gostoso. E Sim. isso, na verdade, é uma coisa assim, tudo bem, sabe? Comer, tudo em equilíbrio. Eu tenho até pacientes que falam, ai, mas hoje eu fiquei com tanta vontade, ataquei chocolate. E tá tudo bem, sabe? Uma dica que eu dou também é, para tentar amenizar essa compulsão, é buscar da onde que tá vindo essa sua vontade, sabe? Da onde está vindo essa necessidade do doce, se é algum fator emocional, se é uma ansiedade. Porque tem dia que nem, hoje a gente tem uma live, e aí eu fiquei mais ansiosa, talvez eu vou buscar mais por isso. Agora, se for Uhum. uma coisa recorrente, que é um problema, sabe? Sim, e aí gera essa compulsão. Deixa eu ver se tem mais mitos e verdades aqui pra gente falar. Já falamos da deficiência em cálcio, vegetarianos são mais saudáveis, Pan? Mito ou verdade? Depende também. Depende. É uma tendência até, porque os vegetarianos, eles pensam um pouquinho mais na saúde, na questão de meio ambiente, na empatia com o próximo, e talvez isso venha para si mesmo. A pessoa começa a pensar, nossa, o que realmente eu tô comendo, sabe? Uhum. Então, pode ser que a pessoa vire vegetariano comendo fast food, aquelas coisas que hoje em dia está até crescendo, mas talvez ela comece a pensar um pouquinho mais na saúde. Então, pode ter uma tendência a vir ser mais saudável. Mas não é Mas uma isso regra, né? não é uma regra. E vamos lá. Muita gente fala, os meus ossos vão ficar fracos, não vou ter músculo. Mito ou verdade? Então, isso é relativo. Porque se tiver uma alimentação balanceada, tá tranquilo. Consumir as fontes de cálcio que eu falei. Então, eu coloquei aqui o tofu, o leite fortificado, talvez as oleaginosas também, os vegetais verdes escuros. Então, fazer um suco verde, couve, refogadinha. Então, tem várias fontes legais, sabe? Que dá para ter o cálcio Então, aí. uma pessoa pode ser bodybuilder sendo vegana. Sim, é tranquilo. Eu até reuni alguns artigos científicos aqui que fala que o sistema imune melhora. Então, quando a pessoa consome mais fibras, mais nutrientes, tem uma questão antioxidante também nessa alimentação vegetariana. O ômega 3, que a pessoa acaba consumindo, ali pela linhaça, pela chia, esse ômega 3, que é uma gordura boa, ele melhora a inflamação. Então, isso é uma coisa boa, benéfica até para o exercício. E também reduz o risco cardiovascular, que é uma coisa interessante também para os atletas. Agora, aqui, na questão de força, de potência, de desempenho mesmo, não tem diferenças significativas. Então, Perfeito. tanto de um onívoro para um Então, vegetariano. gente, vamos ficar grandes sendo vegetarianos. Brincadeira. Tem outro aqui que fala assim, como substituir a carne, né? É Então, verdade. tem muita gente que vira vegetariana e acaba substituindo por leite, ovo, derivados. E nesse caso, assim, eu falo para não aumentar tanto essa ingestão, porque tem gordura saturada também, que é uma coisa que talvez não seja tão benéfico para a saúde. O que vai substituir mesmo a carne nessa questão seria as leguminosas, que seriam os feijões, o grão de bico, ervilha, lentilha, lembrar de deixar de molho. Eu sempre aperto nessa tecla, deixar de molho, para ter uma Tá. melhor absorção. Então, essa é a substituição ideal. Colocar um tofu, derivado de soja, talvez uma proteína texturizada. Tem várias opções legais para substituir. E o que você acha, Pô, daquelas carnes do futuro? As carnes.
industrializadas ou carnes de plantas que têm sabor e aromas de carne, ou que substituem, imitam a carne. Qual que é a sua opinião em relação a esses alimentos? Então, eu fui ver até composição, essas coisas apresentaram lá pra gente na pós. É uma questão assim, não é 100% recomendado, porque é uma questão que também é um alimento processado, então a gente tem que sempre pensar nisso, mas é um alimento mais saudável, vamos dizer assim, em relação a uma carne, uma gordura mais saturada mesmo, uma gordura ruim. Então é uma opção, dá para colocar, comer um dia ou outro, mas não todo dia, sabe? Que é um Tá. alimento ultraprocessado também. Bom, Então vamos lá. O isso que é mais que temos interessante. de mitos e verdades? Tem um que eu anotei Hum. aqui também, que eu acho que é até interessante falar. Tem gente que acha que cogumelo é fonte de proteína, e não é. Ah, Então eu muita achava gente que fala, era. não é. Eu sou essa Tem pessoa. vitaminas, tem vários benefícios também, colocando ali nos legumes, mas não chega a ser fonte de proteína. Então é melhor as Tá. leguminosas mesmo, feijões. E um Também eu coloquei dado, pode falar. outro, desculpa, Não, outro imagina. mito que eu acho interessante, que tem muita gente que fala assim, ah, você tá com anemia de ferro, come beterraba. E também não é verdade. A beterraba tem os benefícios também, mas ela não é fonte de ferro. Então, só por ter aquela corzinha mais avermelhada, as pessoas associam a questão do ferro do sangue, né? Lembra um pouco, mas não chega a ser um fator que vai melhorar. E Se o alguém tiver pra, mais algum mito que quiser colocar e no também. caso da anemia, então, é suplementação. Aí a gente entra naquele ponto de suplementação, né? Deixa eu ver aqui. Ah, gente, tem um dado que eu vi muito legal, que tem a campanha Segunda Sem Carne, né? Que é uma campanha mundial. E o Brasil é a maior comunidade do mundo que faz da campanha Sem Carne, Segunda Sem Carne. Então, só em Legal. 2018, 67 milhões de refeições foram feitas só, né, da segunda sem carne. Isso teve uma contribuição enorme para o meio ambiente. Então, o Brasil, aos pouquinhos, está avançando bastante também nesse tema e as pessoas também cada vez mais têm se interessado, né, Pan? Como que você vê? Até na Aí, graduação de nutrição, como é que foi? aí eu fico feliz demais. Ver crescendo, sabe? E tendo a oportunidade de ter uma opção sem carne também nas escolas, para as crianças. Porque, como eu falei, não necessariamente só a criança vegetariana não vai querer comer a carne. Mas talvez o paladar daquela criança não queira mesmo, não tenha vontade. E se a criança não quer, ela tem que ter uma outra opção, sabe? Tem que ter uma opção proteica, uma opção que vai substituir realmente. Então, eu achei muito legal essa iniciativa, essa coisa crescendo. Eu Não, acho que isso está sendo é bem legal. maravilhoso, gente. Deixa eu E ver é se tem mais. confortante até, que eu sou Total. mãe, então eu fico feliz que E, minha filha gente, se vai você... comer bem. Claro, não. E tem muitos nutrientes, né? Se vocês tiverem mais mitos e verdades, deixem aqui nos comentários. Deixa eu ver o que mais, Pã, que a gente tem para falar. Então, eu queria perguntar da questão espiritual, né? Que tem a ver com Ah, então yoga, vamos lá, gente. Essa parte. que Bom, a Fer vai saber explicar melhor. como a gente comentou na outra live que tá subindo agora, essa é a parte 2 da live. Eu sou professora de yoga, me formei na Índia como professora de yoga. Então, primeiro, acho que é importante até frisar, né, para todo mundo, que você não precisa ser vegetariano para praticar yoga. Então, assim, não é um mandatório. Porque tem gente que fala, eu não vou fazer nunca yoga porque eu não sou vegetariana, não é a minha vibe. Então, desmistificando, você pode comer carne, pode comer o que você quiser e continuar Sim, sendo, praticando yoga, né? Mas o que o yoga traz é uma consciência corporal que influencia nas nossas escolhas. Então, yoga significa conexão de corpo, alma e mente. O que é essa conexão, né? E é esse equilíbrio mesmo, né? Então, o yoga, na filosofia do yoga, é o chamado de Dharma, que é o caminho, que é o caminho do equilíbrio. O caminho, né, do equilíbrio não só conosco, como com as pessoas. E esse equilíbrio, né, quando a gente está em harmonia, não só com a gente, mas como com o todo, né, com o universo, e aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, a gente atinge uma maior consciência, com o objetivo de chegar no Samadhi. Então, o Samadhi seria o último estágio da iluminação.
seria o último estágio, né, de expansão mesmo da nossa consciência. E aí onde que entra, né, a questão de não comer carne? O yoga, ele tem o chamado yama, que são condutas morais, que são quase que guias para a nossa relação com o mundo. E tem o ahimsa, é o primeiro deles, que é a não violência. Então, o yoga pratica a não violência, e a não violência conosco e com os outros, né? Então, o yoga acredita que tem 81 tipos de não violência, de violência, na verdade, né? Então, violência contra verbal, oral, física, todas essas violências, incluindo os animais. Então, a prática, como que a gente traz isso, né, para nossa realidade, para nossa prática, falando aqui no nosso tema de vegetariano e de tudo isso? Quando a gente come uma carne, tem uma carga energética e vibratória ali de violência. De tanto da violência do ato de matar o animal, como também do estresse, porque o animal, às vezes, ele sofreu durante o processo de abate, ele ficou, né, estressado, ou cresceu no ambiente, num quadradinho. Então, toda essa energia, essa carga vibratória do animal, e com a prática, né, da primeira conduta do moral do yoga, que seria o ahimsa, que é a não violência, então isso não é compatível com a prática. Então, não é que o yoga fala para você ser vegetariano, não. Mas de acordo com a filosofia e de acordo com a consciência mesmo corporal que a gente vai tendo ao longo do tempo. E aí, trazendo isso um pouco mais ainda para o lado da filosofia, do yoga, então um exemplo bem prático seria quando a gente tenta pegar o frango, por exemplo. O frango foge porque ele está preservando a vida dele. Quando a gente vai pegar uma maçã, por exemplo, a maçã não foge, a maçã fica ali. E aí, a maçã, ela está em equilíbrio com o universo porque ela deixou a gente pegar ela. O frango não, o frango fugiu. Só que isso tem algumas pessoas que entram mais a fundo ainda, falam que a gente pegou a maçã da árvore e a maçã sofreu com isso. Então, o ideal seria comer só as maçãs que caíram. Mas aí é uma discussão muito mais além. Mas trazendo em linhas práticas e gerais, seria isso, né? Da não agressão à vida e de todas as formas, né? E aí, indo um pouquinho mais a fundo nisso, o yoga, ele traz trigunas. Trigunas, o que são trigunas? São coisas que são intrínsecas, que são existentes de qualquer coisa, em qualquer coisa que existe, desde material ou não material. Então, eles são classificados em 3. Sattva, que são coisas que trazem o equilíbrio. Rajas, que trazem essa coisa, a questão da agitação, que constitui a energia. E o tamas, que é a inércia, que traz a preguiça. Então, eles acreditam que tudo tem essas 3 características. Sattva, rajas e tamas. A partir disso, como a gente pode trazer isso para a alimentação, né? O yoga acredita que, por exemplo, você falou um pouquinho anteriormente sobre a comida fresca, sempre cortar a comida, comer a comidinha fresca. Essa comida fresca, no caso, seria um sáttva, seria uma comida super pura que ela traz e promove o equilíbrio. Uma comida que, por exemplo, ficou na geladeira e a gente vai comer depois de 2 horas, é uma comida que ela já é considerada tamas, que ela já entra na categoria de inércia, porque a energia daquele alimento, ela reduziu. Então, por isso que os yogis comem sempre comidas frescas ou até mesmo cruas, por causa dessas trigunas, dessas características que são intrínsecas, né, nos alimentos. E aí, o yoga também ele diz sobre os doshas, que doshas são o biotipo individual de cada um. Então, dosha é em sânscrito, né, que significa biotipo individual. E a partir disso, a Ayurveda, que é uma medicina indiana, que ela preza muito, né, pela saúde, ela recomenda uma alimentação de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu dosha. Então, são 3 tipos básicos: Kata, Kapha, Pitta e Vata. A partir disso, um médico Ayurveda, ele vai fazer um diagnóstico de acordo com as suas emoções. Então, no período que eu estava morando na Índia, por exemplo, eu fiz um tratamento de Panchakarma com eles, que é um detox super power. E aí ele faz um questionário para mim, tipo umas 60 perguntas, e fala: como que você se sente? Qual a sua relação com o dinheiro? Qual é a sua relação sexual?
enfim, N perguntas sobre minha vida, como que eu acordo, como eu não acordo, se eu me estresso, se eu não me estresso. E a partir disso, ele vai montando um perfil. Então, a alimentação, né, Ayurveda, que tem muito a ver com yoga, que tem muito a ver com esse lado de expansão, tem com o alimento com base nessas trigunas, né, com base nessas características intrínsecas do alimento e de acordo com o nosso biotipo individual de cada um. E aí, um pouquinho, né, falando desses 3 perfis, em linhas gerais, porque esse universo Ayurveda é gigantesco e super complexo. Mas a Ayurveda ela é baseada em 5 elementos, né? Ar, terra, fogo, água e o espaço. A partir disso, ele é criado um biotipo. Então, a gente tem o Pitta, que é um dosha, cuja característica principal na pessoa, ela é o quente, né? O calor. Então, é o fogo. E aí, uma pessoa que tem uma característica emocional puxada para o fogo, ela vai ter que comer alimentos mais frios, crus e secos. Então, para ter esse equilíbrio, né, de emoção versus o corpo, que é a frase, né, você é o que você come. Então, o yoga acredita muito nisso, né, desse equilíbrio dessas emoções com o seu perfil emocional com o que você está ingerindo. E aí tem o kapha, que é água e terra, e aí tem água e terra, tem também comer alimentos mais quentes, e o vata. O vata ele é composto por água. Não, deixa eu ver se eu tô falando errado, gente. É isso mesmo. É água e alimentação com uma alimentação mais natural, mais quente e oleosa. Então, em linhas gerais, todo esse universo da alimentação, e o yoga também acredita que o nosso corpo ele tem que ficar com 1/4, né, do nosso estômago vazio, porque isso gera um fluxo melhor de energia. Então, não é pra gente comer até sem empanturrar, apesar de no próprio curso de yoga, às vezes eu me empanturrava porque a comida era muito boa, mas Sim. não tô seguindo, né? Mas, então, eles acreditam muito nisso. E isso traz também, né, essa alimentação focada muito na não violência, que é a parte bastante filosófica, na parte também de adequar realmente a quantidade e ao seu perfil, à sua necessidade. E aí, a partir disso, traz mais flexibilidade do corpo, então o corpo fica mais flexível. Acho que aí, nesse caso você pode até falar melhor do que eu, né? Mas a proteína animal tem ácidos que enrijecem o nosso músculo, né? E aí, que eu até tinha anotado aqui, não sei qual que é. O ácido úrico e ácido lático nos músculos. Que isso enrijece. Então, com esse tipo de alimentação, no próprio yoga, né, fica mais flexível. Durante o meu processo e essa transição, eu senti também um fluxo de energia muito gritante, assim, muito diferente de antes de realmente me sentir leve por dentro, né? E o fluxo muito grande, redução de cansaço e também, né, de irritação, diminuição de irritação por alimentação ser mais leve. A gente acorda disposto, então o ideal no yoga é não acordar e já se empanturrar, tomar café da manhã. É fazer primeiro a prática e depois tomar o café da manhã, justamente para ter esse maior fluxo de energia. Então melhora, né, a nossa energia. Mas tudo isso com um objetivo maior, que é realmente a expansão da nossa consciência, né? Então o corpo, ele é só um instrumento ali de processo mesmo de expansão, né, dessa nossa consciência. Então, em linhas gerais, é um pouco isso. Eu achei bem interessante você ter falado disso, porque eu tive uma aula também de Ayurveda e falava exatamente disso, das 3 classificações. E o Vata é aquela pessoa que tem a extremidade mais fria, e falava que Exatamente. talvez ela não tolere uma comida tão fria, assim, uma salada, uma coisa. Então talvez um refogado seria melhor. Então essas coisas se combinam, é bem legal isso. É Eu achei muito, bem né? bacana. E a medicina Ayurveda é muito rica, assim, é super intensa. E eu fiz um processo com eles chamado Panchakarma, que era um detox, assim, que é bastante power. Eu não fiz o completo, porque o completo eles fazem até a transfusão de sangue, né? Então eles retiram o seu sangue, fazem um processo ali de, não sei, para oxigenar, essa parte técnica, eu não sei, gente. E aí depois entra de novo o sangue, então para reciclar o sangue, né? Esse eu não fiz. O que eu fiz foram 10 dias de detox, onde todos os dias eles injetavam um óleo em mim, às vezes, sempre, né, pelo ânus, então tinha um dia que eu ficava 24 horas com esse óleo dentro de mim, fazendo essa lavagem,
E aí, no dia seguinte, saía. E aí tinha um outro que era mais power, que eles já injetavam óleo e saíam. E eu tive que só tomar líquidos de acordo com o meu perfil, né? Ayurveda, durante 10 dias. Então foi bastante power. E eu tava no processo ainda das aulas. E o louco, que eu não fiquei com fome. Eu fiquei mais disposta. Uhum. Eu não sentia sono. Assim, parecia que eu tava tomando café, assim, litros de café todo dia. E então vai Caramba. muito na contramão, né, do que às vezes a gente acha, porque a carne também pesa no nosso organismo e às vezes a gente fica sonolento, se sentindo cansado, né? Como é que é essa questão pô, da digestão ou até mesmo o jejum, né? O que você acha do jejum? Porque o yoga, por exemplo, na prática, para fazer a prática de manhã, o ideal é em jejum, né, para não pesar o organismo. E como é que é visto o jejum para você? Então, eu já vi essa questão de fazer a yoga em jejum, até minha irmã, ela fazia, eu olhava, mas você não vai comer? Sabe? Você não quer comer antes? Ela, não, é melhor assim. Ela se sentia melhor. E eu achava bem interessante, eu achei legal sua explicação até, que eu cheguei a conhecer um pouco mais desse universo agora, sabe? Acho muito legal. A questão do jejum, logo de manhã, assim, numa prática de atividade, eu não sou contra, porque tudo depende da alimentação durante o dia. Então tem muita gente que fala, e o pré-treino, pós-treino? Isso não é obrigatório, sabe? Não é uma coisa que, se a sua alimentação do dia anterior, você fez um jantar um pouco mais reforçado, ou talvez um lanche da noite mais reforçado, de manhã você ainda vai estar com aquela energia. Então você não necessariamente precisa comer antes de fazer algum exercício. Ah, então minha comida de ontem à noite é o meu pré-treino de hoje? Pode ser, se ela tiver toda adequada, pode ser. Gente, isso é muito legal. Isso é tranquilo, porque tem gente que tem aquela crença muito fixa de pré-treino, pós-treino, então, que nem a gente fala assim, na nutrição, a gente vê que a síntese proteica, de formação dos músculos e tal, ela ocorre 72 horas depois da ingestão de proteína. Então, o que você come hoje, 72 horas, ela vai estar ainda agindo. Então, não Então adianta isso é um você mito. fazer, não adianta fazer, tipo, um pré-treino ótimo, pós-treino ótimo, e o resto da alimentação ficar tudo ruim. Porque isso também, no final das contas do dia, não vai bater a quantidade necessária, sabe? De calorias, de proteína, de gorduras boas, de tudo. Carboidrato também é muito importante para o exercício. E Então, vocês têm alguma. Qual que é a relação, na verdade, assim, das emoções? Elas interferem diretamente na nossa alimentação, na absorção, ou não, não tem nada a ver? Tem alguma relação? interfere. Interfere porque o estresse, ele influencia também na microbiota intestinal. Então, aquele fator que eu falei, quando a microbiota, para quem não sabe, a microbiota são as bactérias que ficam no intestino. Então, a gente tem bactéria boa e bactéria ruim. E elas vivem em harmonia. Quando você tem muito estresse ou come muito industrializado, muito açúcar, gordura, as bactérias ficam desbalanceadas e a bactéria ruim acaba prevalecendo. E isso a gente chama de desbiose, que é uma coisa que não é favorável nem para absorção de nutrientes, onde a gente pode ficar fraco e pensar, nossa, mas eu comi. Só que tudo influencia, também o sono influencia, por isso que é importante ter uma boa noite de sono. Então não adianta comer bem, fazer o exercício e achar que vai ganhar sem dormir direito também. E cuidar Então da é um microbiota. combo, né? De É um combo. Sim, emoção, alimentação e exercício, né? sim, com certeza. E, gente, oi, Lê. A Dando sua primeira parte da salve. live já tá subindo, espero. E depois, esse A daqui também não tá Letícia, salvo. Ela falou o estressada. quê? Fiquei estressada Estresse aqui. influencia. Tá É, todo o mundo estresse tanto nessa quarentena. que essa quarentena tá mexendo muito com as emoções. Tanto que eu ia pedir até pra Fernanda pra passar alguma dica de como desestressar. A yoga eu sei que ajuda muito. É uma questão Sim. de autoconhecimento que é muito importante. Tanto que eu recomendo, sabe, para pacientes que eu vejo que talvez tenham uma compulsão alimentar, a yoga tem esse autoconhecimento, então pode ajudar bastante. É bem interessante. Eu acho que é muito legal. Da parte de respirar, que você comentou agora, para o estresse, a respiração, ela ajuda muito, né? Então, no yoga, a gente tem os pranayamas. Pranayamas significa extensão da energia vital. Então, extensão da nossa energia vital, que é o ar.
e até as pessoas falam, né, que quem respira melhor vive mais. Então, as tartarugas, por exemplo, elas vivem 200 anos porque elas respiram uma respiração durante 1 minuto. Um humano, uma pessoa normal, são 15 a 20 respirações por minuto. Então, é muito mais rápido. Então, os animais que vivem menos, eles respiram mais rápido ainda. Então, para a gente trazer, né, o centro, para voltar, né, para o momento presente, porque o estresse, né, a ansiedade, nada mais é do que a gente viver o futuro, né? E voltando um pouquinho, né, para a filosofia do yoga, que é o passado já se foi, o futuro ainda não chegou. Então, a nossa única realidade é o momento presente, o aqui e agora, né? Então, se a gente começa a focar muito no momento presente, no aqui e agora, a gente vai acalmando naturalmente a nossa mente, né? Porque se eu estiver parada, não pensar em coronavírus, não pensar no que vai acontecer amanhã e no que passou, eu não tenho problema. No segundo agora, eu posso no segundo seguinte, talvez eu tenha, mas nesse segundo não. Então, uma dica que eu posso dar para vocês, que todo mundo pode fazer em casa, e até mesmo nesses momentos de insônia, porque eu tenho recebido muitos relatos, as pessoas não estão conseguindo dormir à noite, meu sono está totalmente desregulado, é um pranayama chamado Brahmari Pranayama, que é a respiração da abelha. Então, ela é super facinha de fazer, a única contraindicação é se você está com dor de ouvido, não fazer, e também não fazer deitado. Então, ela é muito simples de fazer, eu vou mostrar aqui para você, vou tirar o fone. Então, com o dedo indicador, a gente vai colocar, tem essa cartilagem aqui do ouvido, e a gente vai tampar a cartilagem e vai produzir o som da abelha, o zumbido da abelha, que é aquele Então, a boca não vai ficar nem cerrada, os dentes muito fechados, vai ficar levemente fechado. E a gente vai fechar os olhos, tampar essa cartilagem, sem pressionar muito também, né? A gente não fica com dor de ouvido depois. Então, pressiona um pouquinho aqui e faz o barulhinho da abelha. Inspirando e expirando. Se a gente fizer isso por 5 a 15 vezes, né, curtinhas, a gente já tem uma redução de estresse muito grande. Por quê? O zumbido da abelha produz na nossa mente, né, umas vibrações, e essas vibrações cerebrais têm o poder de acalmar. Então, por isso que a gente também faz mantras, ou essa vibração ajuda a acalmar a nossa mente. E é muito louco, porque o negócio é imediato, assim. E eu recebi várias mensagens, que eu até publiquei um vídeo ensinando esse pranayama, né, para redução da ansiedade. E aí uma menina comentou, gente, acabei de fazer, minha ansiedade me reduziu. E nada mais do que focar no momento presente, né? Focar no aqui e agora. E o nosso corpo tem a própria medida, né? Então, o nosso corpo mesmo, ele se autocura. Então, isso eu acho muito lindo. Eu tenho até um relato pessoal sobre esse ruído que você falou, que, assim, eu virei mãe, e aí, para acalmar o bebê, a gente coloca um ruído branco, que se chama, que é um barulho, como se fosse o ruído de quando tá no útero. Então, talvez tenha até relação com isso. Que legal! É bem legal. E ela que fica fala calma? Que é, tipo, acalma. Quando era bem recém-nascida, assim, a gente colocava e acalma, sabe? É um barulho, assim, contínuo. É tipo esse que você fez, assim, é muito legal. E também tem um relato pessoal Teve uma vez que eu me permiti ir em um lugar, acho que era budista, se eu não me engano. E aí eu peguei e fui, eu não conhecia nada, eu fui para conhecer mesmo. E quando eu cheguei lá, eles falaram que era para fazer realmente um mantra, assim. E eu peguei e falei, tá bom, tô aqui, vamos fazer, quero ver como que é. E na hora que a moça foi explicar o que a gente ia sentir, essas coisas, eu acabei saindo para ir no banheiro porque eu tava grávida na época. Eu tava apertada, eu fui no banheiro, então não peguei a explicação. Quando eu voltei, aí já começou. E eu comecei a imitar o que estavam fazendo, comecei a repetir, e eu comecei a sentir tontura. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Sabe? E aí eu falei, nossa, eu acho que é a gravidez, a respiração, não sei. Aí eu falei, não, respira, vou manter a calma e vou continuar. Continuei, eu comecei a olhar as coisas tudo vibrando, assim, eu falei, meu Deus. E quando acabou, aí eu falei pro meu marido, eu peguei na mão dele, assim, eu falei, nossa, eu senti alguma coisa aqui, sabe? Alguma coisa diferente. E ele falou, nossa,
você nem pegou a explicação e ela falou que podia acontecer isso. É a gente se conectando com a vibração do universo. E eu achei aquilo muito incrível, sabe? Falei, nossa. O barulho, né? O on, por exemplo, é o som do universo. Então, essa vibração eles consideram um som universal. E é pronunciado sempre com a letra A no começo, que A, em todos os alfabetos, é a primeira letra. E é a primeira letra que o bebê aprende a falar, né? Então, a primeira letra é A, 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 A. E aí, o Verdade. ON é o som do universo. E é por isso que a gente fala também que o ON ajuda nesse processo de expansão, né, tanto da nossa parte torácica, quanto da nossa respiração, e também da nossa vida, prolonga a nossa vida, porque um ON dura mais ou menos, em média, 20 segundos. Então, em 1 minuto, a gente tem 3 ONs. Sendo que, agora, um pouquinho, como eu falei, a gente respira de 15 a 20 vezes por minuto. Então, isso ajuda não só a acalmar pela vibração, mas também com uma expansão da nossa energia e da nossa oxigenação. E o oxigênio por si só, ele reduz, né, o estresse. Então, quando a gente está muito estressado, ansioso, a primeira coisa que ataca é a nossa respiração. A gente começa a ficar ofegante. Então, se a gente traz a respiração, isso também ajuda a acalmar, né? Então, no yoga, por exemplo, quando em aulas onde a gente trabalha a redução da ansiedade, são posturas semi-invertidas, onde a nossa cabeça fica para baixo e o sangue, né, vai para a cabeça, oxigenando mais, e com isso a redução automática, praticamente, da ansiedade. Claro que não é uma cura, mas é uma redução, né, de uma ansiedade ou até mesmo de uma depressão. Nossa, eu tô adorando. Conhecendo tudo aqui. Gente, pra quem não sabe, a Fernanda tá dando, como que eu digo, pequenas aulas. São Você dá lives, no. né? São uns pockets de Isso. yoga durante segunda, quarta e sexta. Então, todo dia tem né, segunda, quarta e sexta tem um tema. E também tô dando aulas particulares e também em grupo por um preço super acessível. Então, as aulas em grupo são R$ 49,90 por mês. E eu já tenho 2 turmas abertas, uma de segunda e quarta, das 7h30 às 8h30, e de terça e quinta, das 8h30 às 9h30 da manhã. Então, quem tiver interesse, também entre em contato, a gente agenda uma aula experimental. E é um pouquinho desse Legal. universo que ajuda a gente tanto, né? Não só com a nossa saúde física, mas como com a nossa saúde mental, né? Porque nesses tempos de isolamento e tudo é muito instável, né? Então, nesses momentos que a gente precisa estar estável, né? Tanto que eu achei muito legal essa iniciativa, sabe? Você teve de chegar e falar, ó, tô dando as pequenas demonstrações da aula para chamar as pessoas para conhecer mesmo. Porque eu falo, não adianta só focar na alimentação se não tiver o espiritual e tudo junto, sabe? Porque tudo vai refletir no físico. Isso é muito É importante. verdade, é um conjunto, né, de tudo, assim. Sim, E, gente, se vocês é bem tiverem mais legal. alguma dúvida, ou mandem aqui nos comentários, tem mais algum ponto que você queira falar ou Eu acho que só acrescentar? uma frase que eu gosto muito é: o que você alimenta, cresce. Então, Aí eu o que amo você essa frase. focar, eu também. Se você focar nas coisas ruins que está acontecendo, o que você está fazendo de ruim na sua vida, aquilo vai ser alimentado e vai crescer. Então, começar aos poucos, equilíbrio sempre. Começar, eu não estou bebendo muita água, vamos começar pela água. Beber um pouquinho mais, prestar atenção nisso. Não estou comendo fruta, eu acho que eu vou fazer talvez uma vitamina, vou comer a fruta ali in natura mesmo. Então, começar aos poucos, sabe? É bem E importante. também acho muito importante a gente falar que aqui, gente, a gente não tá fazendo nenhuma apologia, todo mundo tem que ser vegetariano. Não. A gente está explicando o tema e também cada um na sua, a gente, né, respeitando todo mundo, quem come, quem não come, enfim, cada um no seu, porque eu acho que também Sim. tem isso, né? Que às vezes as pessoas falam, esses ativistas que não sei o quê. Não, gente, é Não. respeito. Se você quiser comer um boi na minha frente, eu particularmente não ligo, mas assim, talvez tenha gente que ligue. Mas é importante manter o respeito também, né? Porque eu acho que você sente preconceito? Existe. É tanto que teve uma palestra que eu fui fazer, e aí um moço da organização, ele falou assim, mas você vai falar que você é nutricionista vegetariana? Aí o outro falou assim, não, mas é a formação dela. E eu falei, eu não vou impor nada para as pessoas, sabe? Eu tô falando de saúde, tô falando de bem-estar.
Então, eu tenho pacientes que comem carne, frango, e por mim é tranquilo, sabe? Aí Uhum. você falou até da questão de comer na minha frente, eu já viraria o rosto, sabe? Mas Pra tem mim é um pouquinho dolorido, E nesse mas tempo que tudo desde bem. 2014, né, que você não come, você É, sentiu vontade de comer ou tipo, em nenhum momento você falou, não vou comer e sim. é isso? Não, eu senti, tanto que eu falo, se uma pessoa quer ser vegetariana, vegana, vai aos poucos, sabe? Vai no seu tempo. É muito importante respeitar o seu tempo. Não vai em pressão de ninguém, nada assim, porque eu tive vontade, eu cheguei a comer. Então, Uhum, sabe, tem eu momento também. que eu tive vontade. Eu vi um nuggets, eu adorava nuggets, e eu peguei e comi. Só que quando eu comi, eu falei, ai meu Deus, os pintinhos e tal. E eu acabei cuspindo, mas tudo bem. Chegava a TPM, pra mim era uma época muito difícil, sabe? Eu tinha aquela vontade do chocolate. Então, o chocolate com leite estava ali, eu queria comer também. Então, respeitar o seu tempo. E É essas um recaídas processo. são normais. Não chega a ser nem recaída, porque não existe o alto e o baixo, sabe? Deixa tudo no seu tempo. Não precisa ter título, então não foque no título, ah, É. quero ser vegano. Não, vai no seu tempo, sabe? Se respeitar é muito Eu importante. tive E, Ai, pode terminar, desculpa. não, é só complementar que eu também estou fazendo atendimento online, então quem quiser pode mandar mensagem, a gente conversa certinho. Sim, Tava até gente, pensando em Mara. fazer um combo com a Fernanda, a Ai, gente vamos falar conversar. disso depois. Vamos, com certeza. Eu acho que é bem bacana. Vamos, com certeza. E você falando até de recaída, teve um episódio dessas de recaída, não sei se diria recaída, mas é essa É. vontade mesmo, né? Eu tava na praia, ano passado, inclusive, é bem recente, com a minha família, e aí eu senti, o meu pai adora frutos do mar e tal, e aí ele pediu, né, uma porção de camarão e uma de lula. E é a questão que a gente comentou lá no comecinho da relação emocional, né? Então, para mim, eu lembro quando a gente ia pra praia, Sim. toda a família brincava e tinha ali, a gente ficava nas barraquinhas da praia comendo os frutos do mar ali. Então, me veio isso. Eu falei, nossa, que vontade. E aí eu me permiti, falei, eu vou comer uma lula. Só que as pessoas que eu falei para alguns amigos, eles dão risada, mas assim, foi real mesmo. Eu comi a lula, aquelas empanadas, né, fritas. Eu comi, eu senti a tristeza da lula. Eu senti a lula Nossa. triste. Assim, eu não sei, eu absorvi a energia da Vem lula cá. A Aurora tá e. vindo aqui. Gente, é a baby veg mais fofa do mundo. Olha, oi? É a Fernanda. Pode continuar, viu, filho? Pode falar. Que linda! Ai, que O fofura! amor da minha vida. É um ar. Oh, meu Deus. E aí eu senti a energia da lula. Oiê! Fala aí pro pessoal. Gente, para todo mundo que tá Já foi entrando mamar, agora, já. para todo mundo que tá entrando agora, a primeira parte da live que a Pã contou todos os nutrientes, explicou tudo sobre a dieta vegetariana, tá subindo. E essa daqui é a segunda parte. Tá todo mundo morrendo de amores pela Aurora. Ela é a Baby Veg mais Ai, fofa, meu gente. Deus. Ela tem teu Instagram, não tem, Pã? Baby Veg? Sim, Aurora Baby Veg. Pra Ai, quem gente, quiser que seguir lá. fofura! E então, para mim, ficou muito claro essa coisa da energia dos alimentos, até Uhum. mesmo pelo processo, né, de meditação, eu fico mais sensível a energias. Tem gente que vai falar que é loucura, mas eu realmente senti a Lula triste. Aí todos meus amigos lá, ai, imagina, a Lula não fica triste. Mas assim, não sei, gente, eu senti a Lulinha triste. E aí eu falei, não, para mim não tem mais sentido comer, né? Mesmo carne, nenhum tipo de carne. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, Pãs, tem mais alguma coisa que você queira complementar ou falar? Aqui. Alguém quer falar? Você Dá tá um oi pro falando? pessoal. Fala assim, oi! Sim. A Ah, Aurora finalizando a live. ela é muito fofa, gente. Melhor da vida. Linda. E, gente, a gente separou também alguns documentários para quem tiver interesse. Ou quiser saber mais sobre o tema, então tem os documentários no YouTube, no Netflix, na internet em geral. Então tem um chamado Terráqueos. Foi.
O Terráqueos faz a conexão, que é Earthling, ou Make the Connection. Tem o Blackfish, temos Conspiracy, um Explicando, que é um bem curtinho de 15 minutos sobre o futuro da carne. Um outro é chamado What the Hell. Opa! Engasgou. Engasgou com leite. Um outro chamado A Carne é Fraca, Food Matters, e Especismo. É esse, Pan? Você colocou especismo. Então, são documentários também que ajudam a entender um pouquinho mais, né, sobre esse universo. Tem alguma coisa que você queira acrescentar agora nos minutinhos finais? Então, existem canais no YouTube também, que eu anotei aqui. Tem um que é Fala Vegan, que é muito legal, que fala a origem das coisas, tipo, a origem do leite, dos ovos, que tem muita gente que me pergunta, por que você não come ovo? Teve até uma amiga que perguntou, que eu falei, você quer realmente saber? Porque às vezes é uma coisa pesada pra pessoa, sabe? Então eu pergunto, Sim, você quer saber mesmo? Então eu achei legal esse canal, Fala Vegan, que eles explicam em videozinho, assim, um desenho até, sabe? Pra ficar uma coisa menos pesada. Então eu achei bem legal. Tem o Tá na Mesa, que é de receitas veganas, e é bem legal também. Muita coisa gostosa que eu faço também delas. Delícia. São 2 meninas que elas fazem. Tem o VegTube também, que é bem legal. O Larica Vegana, que ela fala um pouco sobre a vida e as receitas também, tem bastante receita legal. Então é só dar uma pesquisada, porque esse universo é bem grande, sabe? É muito legal, tem bastante coisa boa. Gente, muito mara. Muito obrigada a todo mundo que participou, esteve com a gente aqui em quase 2 horas de live. É bastante coisa. Muito legal. E, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre nutrição vegetariana, a Pan sabe tudo. Pan, deixa o seu Instagram, @NutriPanRodrigues, né? E, gente, sigam ela, que ela é muito mara. O meu é @FerToyomoto. Então, toda segunda, quarta e sexta temos live de yoga, às 7h30 da manhã. Obrigada. E eu amei. Eu quero acordar cedinho, que minha quarentena tá toda bagunçada. A live fica gravada durante 24 horas. Então, quando você quiser, você pode fazer também. Durante esse período de 24 horas, dá para fazer. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, que enviou perguntas. Teve bastante gente. Obrigada por estarem aqui conosco, né, Pan? E agora a palavra é sua. Então, eu quero agradecer também por esse convite maravilhoso, por poder falar aqui para tanta gente, sabe? É muito gostoso isso. Deixa eu só trocar aqui. E também, para quem não conseguiu assistir, que vai ficar gravado, agradecer vocês também por estar assistindo esse papo muito gostoso, sabe? Se ficou alguma dúvida, pode mandar, que eu respondo também, a Fernanda responde. Eu esclareci várias questões espirituais, assim, que eu tinha curiosidade, achei muito legal. Agradecer mesmo. E assim, obrigada, uma dica que eu dou até para questão de estresse, assim, que a gente falou até de técnica, de respiração, de mantra, é não focar no estresse, sabe? Porque eu vejo muita gente, eu tô estressado, hoje o dia vai ser horrível. Não, às vezes é 1 minuto do dia, sabe? É verdade. Então, tentar... Eu gosto particularmente de vela, então eu acendo uma vela, assim, de cheirinho, sabe? Gostosinho, assim, pela casa. Eu acho uma coisa confortável. Então, descobrir aonde é o seu conforto, sabe? Onde é o seu apoio emocional e focar naquilo, sabe? Colocar um mantra, fazer uma aula de yoga, que é muito gostoso pra relaxar. Sim, é que relaxa o corpo inteiro também, né? É verdade. Isso já reflete também no emocional. Inclusive, a aula de amanhã é de relaxamento, então vai ser bem relax, melhor propaganda, né? Mas a aula de amanhã é sobre relaxamento, até mesmo para ajudar nesse período. E, gente, todas as dúvidas que se vocês tiverem, podem mandar nos comentários. A primeira parte da live tá subindo ainda, porque é super pesado. Mas, Pan, muito obrigada, assim, foi super esclarecedor. Eu tinha várias dúvidas, né? Eu sou bastante leiga, apesar de ser, né? O lacto eu sou bastante leiga tecnicamente, então você esclareceu muito, foi ótimo. Muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo que passou. Da questão do estresse, eu vou publicar também uma coisa, acho que nesse sábado, se eu não me engano. No sábado eu vou publicar sobre o estresse, o que causa no corpo, toda a questão. E algumas técnicas também, que aí eu já pego com você algumas técnicas legais. Então. Pra incluir, fica bem legal. Então é isso. E essas
o que a gente está falando agora no finalzinho, quem acabou de entrar, é que o estresse também influi, né, na absorção dos alimentos e também influi no funcionamento do nosso organismo. Então, corpo, alma e mente sempre alinhadas. Pã, muito obrigada. Gente, essa segunda parte da live... Ah, que linda! Essa segunda parte da live vai ficar salva. Beijo, Aurora. Manda um beijo pro pessoal também. Um beijo. Eu tô descabelada. Ai, que linda! Gente, é a Baby Beijo mais fofa desse mundo. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo, Pam. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, tchau. Ai.